Seja muito bem-vindo ao podcast Cozinha da Mensagem. Estamos de volta! O nosso podcast que você, tanto da comunidade da Vila, quanto que nos acompanha à distância, sempre curte, porque aqui é quando a gente junta os pastores da Vila e a gente se debruça em cima de um tema ou de um texto para tentar trazer o nosso histórico de estudo. E assim, essa cozinha, a gente vai pegar os elementos de uma cozinha, né, de um restaurante, trazer tudo ali e preparar um prato para ser servido aos domingos. Nós estamos iniciando a nossa nova série Deles para Nós, o Espírito das Cartas. E essa série a gente vai fazer um episódio, assim como na última, introdutório, que é esse. A gente vai falar sobre a série, o que a gente pretende. E como é sobre o espírito, pode ser que vá para um lado, para o outro, mas a gente está aqui querendo dizer qual é a ideia que está por trás dessa série e o que está por trás das cartas do Novo Testamento também, para a gente ter junto. Deixa eu apresentar a minha banca e eu vou perguntar uma perguntinha aqui, que é: você já escreveu uma carta? Para quem? Ou a sua primeira carta? Se escreveu, né? E como foi essa experiência, Zé? Tudo bom? Eu tive uma amizade uma vez no acampamento, tal, que a pessoa escrevia cartas para mim, um amigo, assim, começou a escrever carta, e eu já nasci num meio já de... Quando eu comecei a escrever já não tinha mais essas coisas, né? Era mais e-mail, já não... Quando você começou a escrever? Você começou a escrever em 2018, 2019? Não, mas assim, eu já, né, quando... Eu não sou tão velho nova, quanto vocês, novinho assim, é? Já, a gente tem alguém alfabetizado no computador. Comecei a ter amizade com alguém, já tinha e-mail, né? Não tinha mais esse esquema de carta. Que ano era com você com 6 anos? 6 anos? É. 95? Tinha carta ainda assim, né? Mas tudo bem, entendi. Mas assim... Mas não era... Você via a carta com 6 anos, Não era tão... 6 anos. Mas 6 anos ficava 10 anos, né? Com 10 anos era ano 2000. Eu escrevi na escola. Com 10 anos era ano 2000. Eu já escrevi uma carta pro Papai Noel, serve? Isso? Mas tudo bem, conta essa. Mas daí eu lembro dessa história de um amigo escrever uma carta, daí eu falei, nossa, é diferente isso, é alguém de outra cidade e tal, não é uma mensagem pela internet e tal. Daí a gente trocou uma época cartas, assim, que depois eu fui vendo e falei, cara, que legal. E foi uma amizade, a princípio, uma das primeiras amizades que eu tive cristãs da vida, assim, né? Eu me converti com 15 para 16 anos e daí começou a ter essa amizade que tinha, tipo, versículos, direcionamentos, assim, e marcou, né? Porque não era algo digital, assim, era algo que você podia depois ir ali abrir. Eu lembro dessa situação, dessa amizade aí. Mas, tirando isso, nunca escrevi nenhuma carta, nem... E com você, Simval? Bom, eu tenho 52 anos, então teve uma fase grande da minha vida que as cartas fizeram parte. Eu me lembro que existiam coleções de papéis de carta. E quando a gente recebia a carta, né, eu como adolescente jovem recebendo as cartas, ela tinha uma intenção pelo tipo de papel que você recebia. Então, até o que está escrito podia não apontar para sinalizar que a moça, que a menina que escreveu tinha alguma intenção. Mas o papel podia estar dizendo uma outra coisa. Então a gente aprendeu a fazer essas leituras das cartas que a gente recebia, o envelope também e tudo. E aquilo acontecia na escola, enfim, a gente, né, na igreja também acontecia. Mas o que mais marcante nesse negócio das cartas é... Um tempo minha avó e meu avô vieram morar com a gente porque meu avô ia fazer uma cirurgia no coração. E até que ele se recuperasse, eles ficaram com a gente. E a minha avó, ela foi alfabetizada lendo a Bíblia. Então, ela aprendeu a ler e escrever, assim... Então, tudo para escrever uma carta para um dos filhos, ela tinha vários, eu acho que 9. Era uma tarde toda, assim, ela passava para escrever essa carta. E aí eu me lembro, meu pai falou... Para eu ajudar ela, eu escrevi a carta, ela ditar e eu escrevi a carta. Isso aconteceu em 20 minutos, meia hora, e ela não gostou, ela ficou brava. Porque ela estava acostumada a trabalhar uma tarde toda escrevendo uma carta. Eu escrevi em 20 minutos, acabou com o dia dela, né? Ficou sem muitos dias sem o que fazer. Então, foram 2 cartas que eu ajudei ela escrevendo como, né? Ouvindo o ditado dela.
E assim, percebi que aquele labor ali da carta, de verdade estava o coração dela. Ela colocava o coração ali. E aí, quando depois que eles voltaram para a cidade, lá para o sítio deles, quando a gente recebia uma carta dela, tinha um significado diferente. Eu não lia mais como antes. Eu lia 2 ou 3 vezes, porque eu sabia que ela tinha gastado umas 4 horas para escrever aquilo que ela estava colocando ali em uma página ou 2. Então, essa é uma lembrança que eu tenho sobre cartas. Uma das, né? Eu tenho outras também. E você, Paulo? Então, o Simval falou aí, né, dos papéis de carta, né? O espírito dos papéis de carta, porque tinha isso, né? O que esse papel de carta quer dizer? Eu lembrei, cara, que eu troquei cartas com uma menina, eu devia ter por volta de 15 anos, eu acho. Não sei que ano é isso, eu não sei fazer essa conta, mas... Descoberta do Brasil. Eu tô com 42 hoje, eu tenho exatamente 10 a menos que o Simval. Mas eu cheguei a pegar a carta e, cara, era um negócio muito interessante, assim. Ela morava em Niterói, mas foi para os Estados Unidos. Era filha de um pastor auxiliar lá da nossa igreja. Mas era paquera? Era, tinha uma coisa. E assim, era muito especial a coisa de quando chegava a carta. E era um troço que levava, tipo, muito tempo, né? Completamente diferente da nossa realidade hoje. Mas tinha aquela coisa, você escrevia e ficava meio que fazendo a conta de quando será que ela vai ler. E, né, vai levar, levava 10 dias, uma semana para chegar. E aí depois a conta ela já deve ter lido e ela vai me responder alguma... E quando chegava era legal demais, assim. Sabe, o coração ficava feliz e tudo mais. E quando vinha com foto, então era mais legal ainda. Ela mandava foto de vez em quando e tal. E, enfim, agora eu parei para pensar que não seria bom que isso fosse pro ar, mas... 15 anos tá tranquilo, é legal, é bom, tranquilo. Já faz um bom tempo. E aí, Fontana, você chegou a escrever cartas? A última carta que eu lembro de ter escrito foi... A pergunta é sobre a primeira, mas... É a primeira? Ou A a mais primeira- legal, a mais A legal. mais legal foi a última. O que foi isso? Foi a minha carta de demissão. Nunca mais tive que trabalhar no mundo corporativo. Como que faz pra pedir Ele demissão? sabia Eu que tenho havia uma escrever piada. pro RH de próprio punho. Foi isso mesmo? Não era e-mail, não? Caramba, Era e-mail. Pedir de demissão tem que ser de próprio punho, tem que ser. E você entrega lá no RH e tal. É maravilhoso. Na Universal isso, não? Não, isso foi no Cuidado, depois não usa nomes. Desculpa, Paulo, gente. você tá... E deixando claro, é a gravadora, tá, gente? Não é a igreja, é a gravadora, é Universal Music. Mas não foi no subsequente. Tinha alguma Foi- famosa foi- pegando essa carta? Porque sempre, não é não? Quem já Provavelmente conhece, Fafá quem no de sexo, a Belém. Fafá de Belém, não. Luísa Posse Mas, estava ó, lá e falou, você vai ser demitido mesmo? Você vai se demitir, Fontana? Eu gosto tanto. Não, mas não. Não, a Ivete Sangalo, não era? Vevete, eu gosto da tia Vevete. Mas essa foi a última carta que eu me lembro de ter escrito, de assim, uma coisa de próprio punho, Não, é bom, assim. bom, é legal. E eu gostei. Agora, eu escrevi muita carta pro Faustão pra ganhar caminhão do Faustão. Caminhão do Faustão é uma... Se você não sabe o que é, não vamos explicar, mas Eu escrevi assim, carta era um pra fenômeno. Xuxa, que ela ficava sentada em cima das Você cartas e escrevia jogava carta pra pra cima. Xuxa? Eu devo ter escrito uma outra pra ganhar prêmio lá. Tá. Você tá com quantos anos, Fontana? 41. 41. Ele é mais novo que você. É, um ano mais novo. Você que eu. mostra que ele é. Mas que ele também aprendeu a ler e escrever com 2 anos sozinho. Com certeza. Então, Não, com 6 anos, dois a é minha um pergunta. A minha Dois pergunta. é- 2 anos é um baita exagero. Então, 2 é exagero, foi 4. 3,5, né, pô? Por aí. Então, com 6 anos que eu perguntei pra você, ele já era um escritor famoso. Um escriba. Ele não gosta de usar essas coisas. Mas assim, mas vocês falaram, vocês trouxeram uma coisa bacana, que é um pouquinho mais difícil de se perceber hoje para quem é nativo digital, mas até pra gente, que carta é uma coisa que precisa de tempo e labor.
por ser, talvez pelo fato do Paulo trazer assim, era no mínimo 15 dias para você receber de volta. Isso. Se a pessoa ainda receber e que escrever no mesmo dia ou no outro. Né? E assim, além disso, é algo para você pensar. Muitas cartas você não... Você pensava quase num rascunho para depois Porque falar. tem uma coisa, né? Ó, o que eu tô escrevendo aqui tem um valor maior porque vai demorar para chegar para a pessoa. Então, não tinha essa coisa de, né? Escrever. Isso. Não era bem isso, E não. se você tem um sentimento Foi. que hoje à noite passa, você não vai Isso. escrever numa carta, porque até chegar lá, diferente de um WhatsApp, que você fala, eu não tô tão bem. Não tá tão bem hoje. Se você falar, não estou tão bem numa carta, se pressupõe que você quer que a pessoa entenda que você não tá bem daqui a 5 dias, Sim. quando ela receber. Então é um não tô tão bem muito maior. Isso estamos falando da década de 90, que já tinha BIC, já tinha muito papel. Agora, se a gente volta Já tinha para correio, 2000 anos tinha atrás, selo. correio oficial, selo. Imagina 2000 anos atrás que a gente vai falar um pouco sobre isso, que é um custo grande e tudo mais. E vamos entrar nisso, vou mudar um pouco a ordem aqui. Vamos falar sobre o correio do primeiro século da era cristã e o processo de mandar cartas, assim, que eu acho que é bacana. Não era simples, certo? As cartas eram muito... O correio não existia e carta se mandava da forma... o exército, é militar, que existia a comunicação, porque a comunicação rápida, atacar, defender, saia correndo, mate todo mundo, tinha que chegar do rei que está sentado no trono no conforto até o general que está na ponta. Isso. Então esse correio, vamos dizer, esse mecanismo, se existe desde que a gente tem os relatos da guerra. Você tinha que ter algum tipo. E precisava de uma segurança que não foi inventado no processo o comando. Por isso que a gente tem os selos. E aí Apocalipse vai dizer quem é digno de abrir o selo. Porque você tem selos que só podem ser abertos ou pelo rei ou pelo general, pelo comandante lá. Então você tinha uns processos de segurança que não é um cofre, mas assim, se foi rompido o selo na cera, você sabia que aquele selo, que aquela informação ou é para atacar ou não é. Você rompeu, isso aqui perdeu a segurança. Mas indo para a época de Jesus, ou das cartas do Novo Testamento, você já tinha uma Roma, Fontana, me corrija se eu estiver errado, você já tinha um processo de helenização e de expansão grega e depois romana, que já estava um pouco mais estruturada do que a gente pensar em uma guerra do Antigo Testamento. Sim. Não, isso com certeza. Isso com certeza. Acho que é importante falar desse processo um pouco, né? Da região ali do Novo Testamento, principalmente quando a gente pensa nas cartas de Paulo e tudo mais, que percorrem toda uma área ali que antes do processo de helenização seria muito difícil de percorrer, tanto no sentido da linguagem quanto da estrutura física mesmo, né? Então, pensando na linguagem, o processo de Alexandre o Grande é muito importante, a questão do helenismo ali, né? Que Alexandre o Grande, quando conquista aquela região, ele tinha na sua proposta assim, imperial, né? Na sua visão de mundo do que ele propunha dentro do império, o que a gente chama de helenização, que é envolver toda a cultura grega e a língua grega, né? Que depois é o que vai ser usado no Novo Testamento. E quando os romanos aí conquistam essa mesma região ali do que a gente está falando, os romanos têm a visão ainda dessa estrutura física, que a gente tem até o nome famoso do Império Romano, que é a Via Ápia, né? Que são ruas que o Império Romano fazia questão ali de estruturar mesmo para passar as carruagens, para passar os cavalos ali, porque mesmo um cavalo, num processo de passar de uma cidade a outra, precisa de uma estrutura que é necessária ser aberta e ser estruturada, né? Então, o Novo Testamento, nesse sentido, e a gente sempre fala dessas coisas aqui, o Fontana, a gente fica brincando aqui, né? Que ele sempre cita aí esse período, tudo. Qual que é a palavra-chave, o Paulo? Seleucidas. Seleucidas, que são...
porque é super relevante para esse contexto anterior ao Novo Testamento, né? Que passa de uma tribo a outra, de uma nação a outra, que se não fosse isso, esse império, esses contextos antes, eles não teriam como se desenvolver ali, né? Então, Paulo, a gente vê usando muito desse próprio sistema. Os tanto navios, né, e tudo também. a estrutura dele ser um cidadão romano, como toda a questão da linguagem, de várias coisas que em pouco tempo antes ali não teria, e até em alguns sentidos depois também vai deixar de ter algumas coisas. Então, é um momento ali que Paulo está usando disso, que Deus está usando esses instrumentos que foram colocados por questões, né, diversas, de guerra, de império, de coisas que são super relevantes para o contexto bíblico, né? Não, e a gente já tem, além disso, né, porque imagina, você tem o controle de cidades, o Império tem controle de cidades muito longe. Então você precisa ter uma comunicação eficaz aí para ter, e com segurança, né? Porque, ó, Fontana, cita algumas coisas que faz o custo ficar muito mais elevado do que os dias de hoje, que a gente nem pensa, né? Hoje a gente vai lá... Segurança, né? Por que segurança? Porque hoje em dia você tem um sistema público e privado, né, de correios, em que a sua correspondência, seja ela um pacote, seja ela uma carta, ela tem seguro, ela vai percorrer um caminho em que pode ocorrer um roubo ou um furto, mas existe mas existe um sistema público de segurança, de polícia, para evitar que isso aconteça. Quem mora numa região mais de periferia, mais afastada, tem a experiência de ter correspondência roubada. A gente, na classe média, geralmente não convive muito com isso. Mas em alguns lugares de periferia, você fala assim, compra tal livro na Amazon. Ih, rapaz, chega aqui não. Acontecia muito isso, tem acontecido menos no Brasil. No contexto do primeiro século, pegou estrada, você está sujeito a salteadores. Lembra de uma certa história que Jesus conta de um certo rapaz que é vítima de salteadores na estrada e ele é socorrido por um samaritano? Isso é uma história corriqueira. Você está na estrada, você está correndo risco. Então, uma das coisas que eleva custo é, beleza, tu vai mandar uma carta, tem uma comitiva para levar isso daí. Tem que mandar alguém com uma galera, senão ele pode ser roubado. Então você tem escolta. Tá? A outra coisa é o custo da própria tinta, os custos do próprio material no qual a carta vai ser escrito, seja papiro, seja pele de algum animal. É incomparável a diferença de custo do que é você escrever sobre papel de celulose hoje, com a indústria de papel que a gente tem hoje, e você escrever seja no papiro, seja na pele de algum animal. O custo é brutal. Veja, abater um animal é caríssimo. Para consumo, para comer. Imagina para você pegar a pele e entre os vários usos possíveis para essa pele, vestimenta, então você fala, não, essa aqui eu vou reservar. Beneficiar para outros. Que eu vou reservar para escrever. Cara, é um luxo. E fazer o processo com especialista. É um luxo. E pegar. Tem autorizações de fronteira também, não tem? Oi? Não tem autorizações de fronteira? Durante o Império Romano, isso existem convenções que deixam isso mais fácil, mas tem também. E tem processos marítimos. Se a carta precisa ir para um lugar que não dá para ir só via estrada, vai via mar. Vai ficar bem mais caro. Ficar mais caro. Você demora vários dias para chegar. O Zé tem razão. Você tem muita estrada feita pelo Império Romano. O Império Romano ele tem um modelo de governo que governar é construir estradas. Só que a gente tem que lembrar que a velocidade de locomoção também não é a mesma que hoje. Então, você pega hoje e envia uma carta. Pô, eu vivi a época de ficar impressionado com o Sedex. Acho que o Zé era muito novinho. Mas vocês três provavelmente viveram... Nossa, agora tem um negócio que chama Sedex, que chega 2 dias depois. Lembra disso? Aí depois inventaram o Sedex 10. Hoje a gente está impressionado com a Amazon, o Mercado Livre entrega recebe no mesmo dia. Agora, pensa o seguinte... Que é impressionante, eu quero deixar bem claro. É muito impressionante. Agora, pensa o seguinte, se você está transportando essa carta a pé ou a cavalo,
as distâncias que eram percorridas nesse período, você tem que pensar também na hospedagem dessas pessoas que estão levando a carta ao longo desse caminho, porque será uma viagem de vários dias e o cara vai ter que escolher cidades onde ele vai parar para ficar hospedado. Que a gente já viu nesse podcast que você não se hospeda à noite em qualquer cidade. Isso, também é verdade. Aí tem a alimentação dessas pessoas ao longo do caminho. Então são custos aqui Moral da história, seria milhares de reais para uma carta. Depende de tamanho de carta, número de Isso, cópias, para onde você está Pra te enviando. lembrar que tinha o porta-voz até recente, vou falar assim, há 100, 200 anos atrás, quando tinha um edito do governo ou do rei para chegar em todas as cidades, também tinha um processo desse. Como que chega para as pessoas? Então, enquanto não chegou o telégrafo que agilizou essa informação, era desse modelo. Às vezes, Simval, como chegar a isso aí? Às vezes, Simval, o custo era tão elevado do material que a mesma carta circulava por várias cidades e o cara só pegava a carta, ia pro centro da cidade e lia. Lia e entregava e depois pro ele cara, ia para outra cidade. Depois a carta não ficava lá, não. Então, ele pegava a mesma carta e ia para outra cidade com aquela. É o comunicado, é o arauto. Abria na É praça. o arauto que ia na Abria na praça. praça ali. Agora, e aí cai uma segunda pergunta que eu acho que é relevante para nossa série. Se era tão caro, quem patrocinou as cartas do Novo Testamento? E por quê? Que eu acho que é uma segunda coisa para a gente começar. E a Bíblia fala alguma coisa? A Bíblia indícios. fala sobre quem fazia isso? Em Atos e Lucas tem um patrocinador, né? Tem um nome. Teófilo. Né? É. A gente Tem- Tem uns indícios, como Teófilo. Quando Paulo fala que ele faz tendas para não ser pesado Para ninguém. para ninguém, a gente deduz daí que uma parte dessas cartas foram do bolso do próprio Paulo. Tá? E você tem contribuintes que estão lá bancando esse tipo de correspondência também. No início das comunidades paulinas, isso é uma coisa que é meio implícita do texto, mas que hoje já é bem conhecido. A gente, às vezes, tende a pensar nas comunidades paulinas como comunidades pobres e carentes, que não é o caso necessariamente. Existem comunidades que são mais pobres, sim. Paulo faz uma coleta para ajudar os pobres de Jerusalém e existem pessoas pobres contribuindo com essa coleta. Mas, de maneira geral, as comunidades paulinas são comunidades de comerciantes. A galera que se converte nessas comunidades, em sua maioria, são comerciantes. E o comerciante, cara, é a única coisa mais ou menos parecida no primeiro século com o que a gente chama de classe média hoje. Sobrava um dinheirinho. E às vezes ia para esse tipo de... Eu acho que eles tem- andavam de cidade em cidade também, né? Então eles podiam ser... Então, A Priscila e dessa- Áquila dão essa Isso, ideia, né? De que moravam em um lugar, agora moram em outro. E em Efésios aqui, por exemplo, no final, né, Paulo tá falando assim, ó, Tíquico lhes dará um relatório completo do que tenho feito e de como tenho passado. Então, tem esse direcionamento de, tipo, pessoas voluntárias, assim, que estavam com Paulo, por exemplo, Tíquico, que tava lá e tá indo entregar essa carta, tá indo com o pessoal que não só tá entregando a carta, como tá Mas passando... Vai contar Então- Nós de igreja sabemos essa técnica, que é a técnica do diminuir o custo através de voluntários. Sim, Que é sim. assim, cara, se isso é caro, os voluntários a gente vai conseguir fazer ficar mais barato. Uma Então, outra assim, coisa que é cara é a amanuense, né? Paulo... Não, eu vou entrar nisso, mas assim, a parada é o seguinte: se você tem um comerciante, a Priscila e Áquila, e ele vai para Roma, ou tem uma Isso, coisa essa em ideia. Roma, ou tá lá. A carta de Roma foi escrita de Corinto? Não lembro de onde foi. Se sabe? Não, a gente tem não tem especulações, certeza. né? A gente não mas tem acho que certeza é qual Corinto. dirige. Acho que é Eu lembro que uma das teorias é essa. Mas assim, que seja. Tem Priscila tem uma base ali, em Corinto, e uma base em Roma, vamos supor assim. E se eles vão, vamos esperar, eu vou escrever, já que vocês estão indo, me leva essa carta. Então você tem
pelo final das cartas, o tanto de agradecimento, principalmente de Paulo, você vai saber que... e ele fala claramente, quero agradecer aos colaboradores, a quem tem nos ajudado. Ele vai dando um montão de nome, mulheres e homens, pobres e ricos. Na carta de Romanos é uma festa de representatividade. E ali no final, e aí esse é um jeito também de fazer esse custo tá mais barato, porque várias vezes são... um amigo, alguém que está indo pro... A gente vê pessoas de posse nos relacionamentos ali, né? Quando tem esses nomes, né? Jason, eu lembro de um nome de alguém que tem recurso. Filemon é outro, né? Que a gente também tem. E a gente vai no final de Romanos ali pelos nomes também saber nomes que... Tem gente que é da corte. Isso, a gente vai ver que tem gente que tem recurso e sem falar dessas pessoas do comércio que tem essa circulação aí, né? Que a gente... E não só recurso financeiro aí, como o Marcos comentou, né? Mas quando o Paulo fala, dá um abraço para a casa de César, né? Pessoas que têm alguma influência política ali também, que estão, de certa forma, envolvidos aí no Paulo mete ministério. um Gilberto Gil ali? Aquele abraço. Agora, se Paulo sabia escrever, vamos falar de Paulo, depois a gente pode falar. Sabia. Você sabia escrever e era um estudioso, por que precisaria ele de alguém para escrever cartas para ele? Que você estava falando um pouco sobre isso, sobre esse custo. Então, isso é uma outra coisa. Isso, né? Isso é uma outra coisa interessante, né? As cartas, elas são escritas no primeiro século por secretários. A gente chama, um termo técnico para isso é amanuense. Por que você tem um secretário que escreve carta? Porque o cara é especialista naquela atividade manual. Se você tem um material que é caro, imagina você errar. Você abati uma ovelha aqui, eu vou usar a pele dela para fazer... o couro de novo. Né? E aí o que acontece? A gente não tem acesso... A maioria das pessoas, os cristãos, não tem acesso a um manuscrito. E os nossos manuscritos, a grande maioria, é alguns séculos depois. Mas eu lembro da primeira vez que eu vi, o tanto que é juntinho, é assim, cada meio centímetro. Espaço. Não tem espaço na língua para economizar grega. Espaço. É tudo assim. Os primeiros manuscritos. Então, quando você pega. Vou falar do grego, tá? Hebraico é diferente, mas assim. Quando você pega papiros que são mais antigos, P52, P76, papiros desse tipo, você vai... Os 52 e 76 datam aproximadamente... Segundo século. Segundo século, ok. Aí, é assim que viu, Paulo? Eu sei que você tá meio assim, mas é o jeito que chama. Eu já sabia. Já. Você pega esses papiros, você vai ver, eles são fragmentos de papiro com uma escrita grega que, assim, vou falar honestamente, eu não consigo ler o que tá lá. Embora, quando eu leia em grego bonitinho com a tipografia do computador, eu leio fluente. Mas aquela letra que tá lá, que foi manualmente escrita ali naquele negócio, eu não consigo ler. Eu conheço poucas pessoas no Brasil que leem. O Paulo On, por exemplo, lê. E ele teve que fazer um curso específico disso em Edimburgo para conseguir. Caramba. Primeiro, é tudo em maiúscula. E a gente critica alguns comentários. Não concordo. Não concordo com base em quê, cara? Você nem vai tudo bem. Só, desculpa. Mas Foi só... Tudo em maiúscula, não tem Não gosto dessa tradução da Bíblia. Não gosto do quê, cara? Tu não sabe nem o grego do Logos, do app Logos. Não consegue nem usar o Logos, né? Você consegue nem usar o software Logos que tá ali, pronto. Vai reclamar de tradução de Bíblia. E aí o que acontece? Aquilo ali é tudo em maiúscula. Não tem pontuação e não tem separação entre as palavras. Essa é a parada mais difícil. Você identifica que uma palavra terminou e outra começou, de tanto que você já está habituado com as terminações das declinações do grego. Você fala assim, putz, isso daqui tem cara de fim de palavra. E realmente e começou a outra, mas elas estão grudadas uma na outra. E isso era feito, aparentemente, para poupar espaço, porque o negócio é caro, então você comprime tudo o máximo possível. E o grego tem essa característica, essa peculiaridade de que as declinações dão mesmo a dica para você onde uma coisa termina e outra acaba. Em português isso seria mais difícil.
Mas ainda assim é super difícil lidar com esse texto desse jeito. Mas era desse jeito que era feito, muito provavelmente para reduzir custo. Mais um detalhezinho eu não sei se vocês já viram, a Bic revolucionou com aquela esfera, né? A bolinha que tem pequenininha para distribuir a tinta. Mas naquela época era quase um trabalho de esculpir. É um trabalho artístico, sim. É um trabalho, não é assim, eu sei escrever e a gente praticou pra caramba num livrinho, num caderno. E você vê em momentos finais de algumas cartas que Paulo fala, olha, estou escrevendo isso daqui de próprio punho. O que eu quero trazer... Demonstrando esse negócio que pra gente é estranho, né? Não era Paulo que estava escrevendo desde Não, pra nós é sinônimo, saber ler é saber escrever. Não é verdade no primeiro século. É isso que a gente não quebra. Pra nós, todo mundo aprende a ler e escrever junto. Se você sabe ler, você sabe escrever. Não, se você sabe ler, você já é minoria. Isso. Se você escrever, aí, cara, você precisa ser um especialista. E aí tem uma coisa, né? Existe uma diferença entre escrita de documento, tipo carta, ou mesmo códex, coisas longas, como o caso de Flávio Josefo, que está escrevendo livro mesmo. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa é escrita funcional para transações comerciais, para assinar um documento, coisa do gênero. Então, tem muita gente alfabetizada no seguinte sentido: você precisa fazer transação comercial. É como se fosse hoje a escrita do papel de pão, que hoje também já não tem mais, mas lembra do padeiro com a canetinha aqui atrás da orelha e tem a continha do papel de pão. Isso daí a gente tem várias evidências que era muito disseminado. Isso. Só que é o tipo da coisa feita em algum pedaço de material que possa ser descartado depois. Não é carta. Não é livro. E aí cai numa outra coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar. O tanto que o material que Paulo faz é exclusivo e é ousado. Ousado, né? Porque assim, quando você pega... Eu não vou lembrar agora os dados certinhos, mas quando você pega as cartas que se tem, pedaços de cartas do primeiro século, da era cristã, a gente tem assim, a esmagadora maioria são cartas, vamos comparar do tamanho de Filemão. Era um bilhete, uma carta. E aí vem Paulo, que começa a escrever cartas grandes. E várias. Então, assim, você não... Caramba, é uma coisa muito única ali. Deve ter tido antes, é óbvio, mas não estou dizendo que não é comum esse tamanho de carta. Algo que Paulo vai fazer ali e muitas cartas, né? Então, a maioria das cartas de Paulo são longas, né? Ou pelo menos você tem E tem alguns sinais, Marcos, que demonstra uma... Claro que ele não sabia o nível, né? Não dá para colocar nele o nível do que isso ia perdurar de fato. Mas demonstra já que tinha, sim, uma intencionalidade de ser algo mais duradouro e alguma dessas cartas até de outras pessoas lerem. Não era só aquela comunidade específica, mas eram cartas que também compartilhavam, que uma igreja lia a carta da outra. Então, demonstra ali desde o início e algo que é antes dos próprios evangelhos, aqui a gente está falando, né? Não sei se a pessoa que está ouvindo aqui tem essa noção, porque no Novo Testamento que a gente tem hoje, as cartas estão lá depois dos evangelhos. Mas essas cartas que a gente está falando foram escritas, na sua maioria, antes dos evangelhos, né? Então, elas já estavam ali desde um momento onde não tinha nada ali do Novo Testamento, não tinha essas coisas escritas nem sobre Jesus de fato. Mas já tinha uma noção, alguma influência, pelo menos, a gente vê tanto material quanto essa intencionalidade de que as pessoas pudessem ler até pelo tamanho, que é o que você está falando. E Zé, esse é um dos critérios, um apenas, mas é um critério para pensar a datação de carta. Você fala assim, porque dá a impressão que cada vez tem uma hora que Paulo fala, cara, isso aqui não é só para aquela igreja. Isso aqui eu vou não é isso, mas eu vou dar
uma heresiazinha. É quase como cada carta de Paulo, ela, ao longo do tempo do ministério, vai virando uma carta geral. Ele é específica, mas Paulo começa... Tanto que no final ele tá assim, as cartas pastorais e outros... Passa para fulano, entrega para ciclano também, ó. É porque ele tem essa dimensão. Aí você pega as cartas que não tem no texto essa tão intensa e fala, cara, isso aqui é uma das cartas, das primeiras cartas de Paulo. Depois ele foi perceber que a carta virou cara, isso aqui eu tô escrevendo porque isso aqui vai ficar. Isso aqui vai ser copiado. Sim. Eu acho que tem alguns sinais, não dá pra gente cravar isso, mas de que na época mesmo que Paulo já estava vivo, já tinha alguns motivos pra gente crer que estavam já copiando essas cartas, né? Que estavam já lidando com elas. O próprio Pedro falando das cartas de Paulo, falando, tem um pessoal até deturpando aí essas cartas, ou seja, já está tendo escritos e posturas a partir dessas cartas e como escritura, como palavra de Deus também. Agora, Fontana, você não me explicou, ou se é que tem explicação, por que Paulo usou alguém para escrever as cartas? Sim, porque ele não era um especialista. Explicou sim, cara. Porque ele Paulo... Mas de vez em quando ele conseguia. Talvez quando estava ali no final de próprio punho, dava para ver que a letra dele era bem ruim. Talvez. Ou é uma metáfora, ou é uma metáfora isso? Ou é uma não, não é metáfora não. Não é metáfora, não. Muito provavelmente... Ou tá sem recurso. É mesmo. Moça, assim, deu uma apertada aqui, gente. Tô uns 2 meses aperto, eu tô escrevendo a própria carta. Tá mais difícil de ler? Pode tá, mas assim... Uma das coisas que também quem não tá atento aos detalhes que a gente tem em Atos e nas cartas é pensar que existiam só essas igrejas que são mencionadas aí. Então, se a gente olhar para Atos, a gente vai ver um montão de outras igrejas que existiram que não receberam cartas. E aí esse compartilhar das cartas é que vira uma referência para a comunidade cristã. Então a gente vai nominar um monte aqui. Em Apocalipse aparece algumas, né? Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo. Mas a gente fala, a igreja de Jerusalém não recebe nenhuma carta e ela é uma referência. A igreja de Antioquia não recebe nenhuma carta, é uma referência. E as viagens missionárias. E uma segunda coisa que talvez para nós é meio óbvio, que a gente já estuda faz tempo, mas para quem está nos ouvindo pode não ser, não tem nenhuma placa de igreja. Não existe uma igreja que você vai lá, aqui é a igreja de Corinto. Você tem uma cidade. A igreja da cidade, né? Com dezenas, provavelmente, de locais de encontro, e eu vou mandar uma... É como se eu falasse assim, vou mandar uma carta aqui para as igrejas de Recife. E aí vai chegar lá... E as igrejas que quiserem me ouvir, vão ler isso. Então, na própria cidade, né? Não tem né? um local, né? Não. É isso que a gente quer deixar claro. A gente já chega para vários locais. E aí, quando começa a falar para compartilhar, já é para outra cidade. Ou seja, tem os problemas locais. Isso é outra coisa que é importante a gente começar também, querer entrar também. A gente enxerga a carta como um documento frio. Mas quando a gente começa a ler, a gente vai ver que a carta tem rosto, tem nome, tem suor, tem dor. Então, assim, às vezes a gente vai, por exemplo, Apocalipse é uma carta. Ou é um conjunto de cartas, mas está ali. E a gente pensa, não, Apocalipse foi escrito... Não vai entrar na nossa série. Mas Apocalipse, porque a gente vai querer depois fazer uma série só sobre Apocalipse, ou sobre uma parte de Apocalipse. Mas assim, Apocalipse foi escrito por... Quem escreveu Apocalipse, o presbítero João, ele está escrevendo pensando em alguém. Então assim, isso é importante também. A gente lê cartas achando que é uma carta que Paulo escreveu para as igrejas de todos os séculos, uma coisa muito... sem levar em consideração que Paulo às vezes fala, tô chorando aqui, ou tô com raiva. Então as cartas são algo muito pessoal que talvez a gente tenha a dimensão, voltando para a pergunta que a gente fez no começo. São pessoas escrevendo o seu sentimento, pensando, elaborando, e não um WhatsApp rápido. Passou uns dias pensando antes de pôr a mão na caneta. E tem um desafio que a gente vê desde o começo, assim, com a interpretação, com como lidar, né? Acho que esse trecho de 2 Pedro que eu comentei vale a pena ser lido aqui, 2 Pedro 3, que diz assim: lembre-se da paciência de que nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que nosso amado irmão Paulo lhes escreveu,
com a sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis distorceram suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Então a gente vê assim, né, Pedro já desde lá do início tratando tanto esse trecho que é relevante quando a gente fala sobre a interpretação bíblica das próprias cartas, né? Pedro aqui como autoridade, como apóstolo, também reconhecendo aqui as cartas de Paulo e falando até desses desafios que já aconteciam desde aquela época, né? Que pessoas estavam tendo ali acesso a essas cartas de Paulo, ou seja, era algo difundido. Elas, nesse acesso, alguma dessas pessoas, pelos desafios ali, estavam deturpando aquilo que Paulo escrevia, e Pedro fala assim como elas fazem com outras partes das Escrituras, ou seja, ele coloca que isso acontece com as Escrituras dali, o Antigo Testamento, mas também coloca as cartas de Paulo nesse mesmo pé de igualdade ali das Escrituras. Né? Tem uma coisa que eu acho muito interessante nisso, né, dentre tantas aqui que já foram faladas, e que para mim muita coisa aqui é coisa que eu nunca tinha pensado, mas essa dinâmica assim, aqui na Vila a gente fala um pouco sobre isso, sobre essa dinâmica da gente mirar num determinado público, ou você acha que você está falando para um determinado grupo de pessoas, mas você acerta outros, né? Então eu lembro assim claramente de aqui na Vila a gente falar sobre isso, que muitas vezes a gente pensa, né, na pregação considerando alguém que não é da igreja, alguém que talvez esteja aqui pela primeira vez naquele domingo, ou que vai estar vendo o vídeo depois. E você está pensando naquelas pessoas, mas isso né, comunica às vezes para quem está dentro, para quem já está há muito tempo na igreja, embora quando você estivesse, né, construindo, escrevendo aquilo, você estava pensando em outra coisa. Isso traz para mim uma coisa muito importante, assim, né, do que se produz, do que se pensa, até como músico também, né, que compõe coisas, da gente ter essa consciência, que eu não sei qual era o tamanho da que Paulo tinha, mas de as coisas que nós comunicamos, né, o que eu me proponho a dizer, a lembrar, a ensinar, aquilo ganha força para o mal ou para o bem, né, muito maior. Aquilo se estende, aquilo vai além. Então, sei lá, eu estava aqui pensando coisas que eu né, coisas que eu quero passar para os meus filhos, não é só para eles que eu estou ensinando e falando. O que eu decido, poxa, no domingo que vem sou eu que vou pregar e tal, eu estou pensando na comunidade da Vila aqui, no que vai ser falado aqui, mas aquilo ecoa, aquilo vai para frente. Você me fez lembrar de um negócio, Paulo, eu vi um documentário, uma vez um programa assim, analisando a indústria musical. Olha que curioso que eles falam, não sei se você já refletiu sobre isso e você já deve até desenvolver algo melhor do que o que eu vou falar aqui. Que eles estavam falando assim, tem músicas que às vezes tentam, na sua abrangência, colocar um negócio mais genérico para tentar fazer um sucesso, para estourar. E eles falam que as músicas que de fato estouraram foi o oposto. E dão um exemplo, por exemplo, eu lembro de um dos exemplos que deram, do No Woman No Cry, do Bob Marley, que é super específico. Ele fala sobre, eu lembro de quando a gente estava sentado lá em Trenchtown, tipo, naquele banco e não sei o quê. E essa música explodiu, é um negócio que você vincula aquilo ali, né, com a sua vida, você conecta com aquilo, só que a música em si mesmo está falando de algo totalmente específico, mas que pela conexão específica ali, ela abrange algo além. As cartas, elas têm um pouco isso também, né? Como escritura, elas tratam de situações bem específicas, mas que a partir
dessa situação a gente consegue aplicar em Mas coisas é tão visceral além, e né? tão verdadeira É isso que você falou, que ela mano. atinge a humanidade. Gente, eu tô chorando aqui. E essa gente são 3 pessoas que sabem por que ele tá chorando. Mas aquilo E ali, a gente hoje discute eu por leio. décadas e não vai mais Hoje ver, eu a gente leio. sabe que é verdadeiro. Hoje eu leio e falo: caramba, isso Tá. me atinge. Isso tem a ver com o que eu estou sentindo É, aqui. sim. Ele tava falando com 3 pessoas lá atrás. Isso é muito O interessante. meu espinho na carne, né, por exemplo. O espinho na carne é isso, maravilhoso. né? A gente, assim... bom, tem muitas coisas que a gente poderia falar das cartas. Eu queria falar só uma coisa antes da gente aterrissar, que é sobre um pouco mais... Porque assim, nós 50% do Novo Testamento são cartas. Então a gente entendeu um pouco mais sobre cartas. Mas eu também... Das cartas, Paulo é o que mais escreve. Então tem uma coisa sobre Paulo, da natureza do ministério de Paulo, que eu queria trazer aqui também para a gente falar de forma rápida. Que é assim, Paulo é o único dos apóstolos que é chamado para ser apóstolo dos gentios. Então nós temos 11 apóstolos que são, vamos dizer assim, o apóstolo dos judeus convertidos. E aí Jesus faz questão de chamar Paulo para ir entre os gentios. E Paulo começa algo itinerante, totalmente missional, mas plantando igrejas, tá? Como uma estratégia. A minha estratégia é plantar igrejas e assim expandir o reino até que Jesus volte, chegar aos confins da terra. Então muitos até dizem que o objetivo de Paulo era chegar na Espanha. Era o grande objetivo ali dele. Ele queria ir para Roma para depois ir até a Espanha e tudo mais. E aí, o que acontece? Acontece uma coisa diferente do que a gente tem até no restante da Bíblia. Em Paulo. Como Paulo está lidando com pessoas muito novas na fé, ali da fé do Senhor, messiânica, na fé de Jesus, ele enfrenta questões da cultura e do judaísmo que ele tem que acomodar, que ele tem que adaptar, que ele tem que contextualizar, que ele tem que atualizar. Para agradar todo mundo aqui. Ele tá lá, que ele chega, ele tá lá chegando. Então, assim, ele tem uma coisa aqui muito clara. Para eu entrar na sua fé, eu preciso ser circuncidado ou não? Isso é um tema que não é tão forte, vamos dizer assim, ou não tá tão... com Pedro, com Tiago, que tá lá em Jerusalém, com os outros apóstolos. E nem com Jesus. Porque Jesus tá ali dentro de Israel. Mas que Paulo começa a ter que conversar. E aí tem que fazer assim, eu vou muito, mas não posso ir muito. Então, assim, ele é interessante que ele pede para Timóteo ser circuncidado como adulto, que é uma dor incrível, mas com Tito ele não precisa. Não precisa, vamos embora. Então você tem aquilo... Aí você tem o sábado, que também não é uma grande coisa nos relatos que a gente tem, no começo, quero dizer, que a gente os relatos que a gente tem, para os apóstolos que estão em Jerusalém. Não tem. Você não precisa negociar isso. Sabe? Não está lá. Mas o grego, que não tem os privilégios do império, porque assim, quando o império fez tudo que tinha que fazer, ele abria exceções para povos, para poder não ter revoltas. E uma exceção que o Império Romano fez era que os judeus podiam guardar o sábado. Porque militarmente isso complica tudo. E aí Paulo está lá, para quem não pode, que não teve essa exceção, está lidando com isso. Então a gente fala que são os 4 sinais do judaísmo que Paulo vai enfraquecer, e depois ele é acusado, Paulo, de ser um dos culpados de cair do templo e Jerusalém caírem no ano 70, que é, ele relativiza o sábado. Não tô dizendo que Jesus já não tinha feito antes, mas assim, ele relativiza o sábado, ele relativiza a circuncisão, ele relativiza a comida, e ele relativiza
Eram 4. Era 4 ou é 3? É 3. É 3? É 3. Templo Leis- não é. leis Templo, de- são 3. Templo não é, né? Templo não é. Não é. São 3. A comida é o de lavar a mão? Não, é mais que Porque isso. isso é uma coisa que ele também relativiza. É a comida Comida dos- sacrificada, principalmente. Ali é a discussão que ele tem em algumas cartas. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente está em missões, é comum começar. Quando a gente está na igreja local ou na instituição já feita, quando a gente está em Jerusalém, o que a gente vai pensar é as perguntas que são feitas para a liderança, assim como na igreja local, me fala, isso pode ou não pode? Isso pode ou não pode? A gente vê isso muitas vezes. Você pode ou não pode? Eu posso ir na balada ou não posso? Eu sou músico, posso tocar na noite ou não posso? Ou só pro Senhor? Eu posso ir. Essas são as perguntinhas de detalhes. Quando a gente está em missões, que nem o básico faz, se prende no básico e se contextualiza, é a melhor palavra aqui, algumas coisas. Né, e tem umas paradas também que é o seguinte, quando tu tá em missão, rapaz, essas perguntinhas de detalhe... Isso. Se perde, né? Não. Pô, eu tô... Sério mesmo que tu tá me perguntando isso? Eu tô aqui em missão. Perde um pouco isso. Porque assim... Amigo, tu tá me... Sério mesmo, a gente tá aqui com risco de ser perseguido por causa de Eu Jesus. tô com a faca no pescoço. E tu tá me perguntando, me perguntando se é 10% ou se é 11%? E tu tá me perguntando se pode sonegar imposto? Assim, tem umas perguntas que perdem o sentido. Não, e assim, vamos lá. Eu tô dizendo isso porque assim, Jesus, quem teve mais problema? Jesus, ele tá em missões. Os 4 evangelhos é Jesus em missão. E ele tem maior problema com os religiosos judeus. Não é com quem... E aí Paulo vai ter um dos maiores problemas, ele tem problema em todos os lados, mas um dos grandes problemas são os judeus, ou judaizantes, que vão atrás Isso. da onde ele foi e vai, não, ele não falou isso, nossa, isso é tão importante. Ele não falou, não, você não pode sentar. Tanto que a briga que a gente tem o relato entre Pedro e Paulo em Gálatas é sobre. Cara, você. É quase que assim, Pedro, desculpa. É quase. Agora eu vou até aliviar a barra de Paulo. É Pedro chegando assim, Pedro, desculpa. Tu é o cara. Não quero. Você teve amizade com Jesus. Você caminhou com ele. Você deu umas mancadas também, que eu sei. Mas beleza. Eu vou deixar o seu amigo João caguetar você, os seus erros. Mas assim, você fez suas coisas. Agora, cara, você não faz isso aqui. Aqui é campo missionário. Aqui é a igreja gentil. E você tá ligado, Pedro? Tu já comeu lá com... Você teve a visão. Não é possível. Nem essa visão eu tive. Você teve a visão. Eu tenho uma... Pensando nessa questão do ambiente onde Paulo foi preparado para viver como o apóstolo dos gentios. Quando a gente estuda aí a história da igreja a partir de Atos, a gente vai ver o que aconteceu, a perseguição lá em Jerusalém, todos dispersos, e a igreja em Antioquia é estabelecida. Quando a igreja em Antioquia é estabelecida, as pessoas se juntam lá. E vão se juntando, primeiro a conversa é com os judeus, né? Segundo o texto aqui de Atos, capítulo 11. Primeiro fala com os judeus, mas quando as coisas começam a acontecer, Jerusalém manda Barnabé. Só que Barnabé é de Chipre. Então já começa essa ideia completamente transcultural e fora do que é comum do judeu. Então o judeu que cresceu ali, os primeiros apóstolos, andaram com Jesus e eram todos ali natural da Judéia. Quando a gente, né, a maioria, mas quando a gente olha para essa mudança, Paulo é alcançado, Paulo já tem uma experiência transcultural porque ele é de Tarso. Turquia, né, Síria, Turquia, aquela região. Quando a gente está falando disso, já tem uma outra mente. E quando eles se juntam em Antioquia, eles se juntam com cipriotas e outros caras, e essa conversa que a gente lê claramente falando ali em Romanos, ele descrevendo lá o que come e essas coisas, eu me imagino que um dia ele estava sentado junto com esses caras da igreja de Antioquia e já estavam conversando sobre isso. Porque lá, na hora que descreve em Atos 13 quem é que vai para fazer a primeira viagem missionária, começa a falar, separa esses dois, mas a descrição da equipe de liderança é uma equipe multicultural.
E esses caras, então, já tinham discutido juntos ali, como uma igreja, falando, não, aqui a gente não pode pegar tão pesado com isso. A comida, o dia, a comida, a gente tem que pensar melhor como que a gente fala. Então ele fala com tanta segurança, numa leitura, né, do texto em Romanos, que é a segurança de quem pratica, baseado na experiência já lidada com Barnabé e os outros lá na igreja de Antioquia. Então eu estou falando de uma prática que é para a gente viver. Mas o interessante é, às vezes eu fico ouvindo que Paulo era o cara ideal para o cargo ideal. Não, a Bíblia vai dizer o contrário. Era um cara turrão. Isso. Um cara que matava pelos detalhes. E Apegado, foi transformado Apegado. pela visão de Jesus e missional. E por que eu estou trazendo isso? Que eu acho que é importante para essa série. E aí a gente vai começar a aterrissar. A gente é uma igreja local, a Vila é uma igreja local, mas ela tem como vocação ser missional. Achei que ia falar que tem como líder um cara turrão. É isso também. Que mata a gente pelos detalhes. É verdade, mas não era isso que eu queria dizer. Ela tem como vocação, desde que foi plantada, de ser missional. E esse tipo de acomodação, contextualização e até mesmo deixar de ser em segundo plano perguntas com esse nível de pode ou não pode, ela é deixada por querer. E isso pode causar frustração para pessoas que estão chegando, que cresceram na igreja local, falam, mas aqui não é uma igreja local, não é para responder essas coisas. Eu não tenho que saber aqui se eu posso ou não posso. Se apoia ou não apoia tal político, né? Isso, eu posso apoiar esse político? Cara, a gente não vai responder. Isso aqui, ou você tem... Se a gente está em missões, a gente está em outros... Eu posso... você me autoriza a casar com essa... Meu amigo, a gente está em missões. Não estou dizendo que não é importante essas coisas, mas pressupõe que exige uma maturidade para quem está em missões. O neófito ele tem que ser acolhido, tem que ser doutrinado, mas ele tem que também entender o propósito de início. Então eu acho que essa série é um pouco disso, porque o que acontece? Nós vamos, encontro por encontro, falar do espírito de cada carta. A nossa tendência, a visão, vamos dizer assim, da instituição e de Jerusalém é olhar uma carta com pequenos detalhes, como se fosse um tratado, como se fosse uma bula de remédio, como se fosse leis, sabe assim? É isso que Paulo vai... Um contratozinho, né? Dizendo o que pode e o que não pode, o que tem que fazer e o que não tem que fazer. E a gente vai para essas cartas com o choro do Paulo. Como Paulo falando, cara, o que eu falei para vocês é o mais precioso, vocês estão brigando por isso. E aí Paulo resolve isso, mas ele fala, vamos voltar como Coríntios. Vamos voltar. Aí quando chega no ápice que é 1 Coríntios 13. Vamos falar do amor? Falar desse Jesus, que não adianta vocês terem todos esses dons, não adianta vocês terem tudo esse negócio se vocês não entenderam ainda a essência. Então essa série tá indo para esse caminho, sobre a essência, o espírito das cartas. Não como cartas doutrinárias, apesar de ter o aspecto doutrinário, mas como cartas missionais. Como cartas que estão reafirmando a nossa convicção em Jesus Cristo como Salvador, como essência da vida, como o mais importante é amar em Jesus Cristo, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como Jesus nos amou, tá? E aí eu quero encerrar, aí eu vou começar com Fontana, a gente vai pro Zé, ou vou fazer assim, vou encerrar sobre quem quiser falar, porque daí não fica, se ficar alguém falar muito bonito, a gente já para no bonito. Vocês me dão essa daí. Porque tem isso também. Às vezes o cara vai mó bem, o outro tem obrigação e vai estragar o final do podcast. Mas assim, qual é a expectativa de vocês para essa série? Para essa série. Deles para nós. Vocês vão ter que falar, que eu não tenho coisa pra falar. Não tenho coisa bonita. Acabei estragando, brincadeira. Pode falar coisas feias. Cara, uma das coisas que eu acho que a gente vai se beneficiar de uma série como essa é que, embora as cartas tenham esse caráter ocasional, o que gera, entre aspas, uma certa aleatoriedade nos temas tratados.
Depende da ocasião que cada igreja lá estava passando, né? Embora isso seja o que poderia se esperar, o que a gente obtém no material bíblico, cara, é que essas diferentes cartas formam, eu não quero puxar saco, mas um belíssimo mosaico do evangelho, com as grandes características que o evangelho tem. Nas suas diferentes aplicações em diferentes situações, o que você tem é um retrato bastante colorido e bem completo. Então eu acho que a gente vai ter aí um panorama de Novo Testamento com os seus principais temas e tópicos, e a gente não vai ter muita repetição. Mas ao mesmo tempo que a gente não vai ter muita repetição, a gente vai ter muita complementariedade. Eu acho que isso que eu espero. Zé. Eu gosto... Eu acho que devia fechar com... Não, vai todo Brincadeira. Vai todo mundo falar, eu vou fechar com você, Paulo. Então faz uma poesia aí. Canta uma música. Eu gosto, assim, né, de pensar naquilo que o Simval tratou um pouco, assim, de lidar... As cartas é lidar com um cristianismo, né, um seguir a Deus que não está dentro do escopo de um povo que está fechado ali nas suas leis, nas suas coisas, que nem era para ser assim desde o início, né? Era para, no meio de todos os povos, ser uma luz ali para os gentios, para todos, né? Mas as cartas vão lidar justamente com você ser ali uma testemunha fiel de Cristo, desse amor de Jesus, num mundo que é infiel, né? Num mundo... E a Vila tem essa vocação, né? Assim como a gente fala da nossa missão de integrar a pessoa em seu contexto cultural, a pessoa de Jesus Cristo. E eu acho que a gente cumpre essa vocação, essa missão nossa, e nas cartas eu acho que isso às vezes requer, ajuda mais a igreja como um todo, porque as cartas, muitas vezes, elas são usadas para o contrário, né? Como se fosse um negócio bem interno, assim. E eu acho que não. E uma coisa que eu gostaria, né? Não sei se eu espero que necessariamente isso aconteça, mas eu acho que sim. Mas eu gostaria que a gente pudesse ter esse pensamento, né? Missional, como o Marcos falou, mas de viver, de fato, o evangelho num contexto onde... é desafiador, no contexto onde tem todas as situações de pessoas vindo de lugares diferentes, costumes diferentes, mas que você consegue, em meio à cidade, em meio a essa cultura doida, viver sendo uma testemunha fiel daquilo que Jesus chama a gente para fazer. O que me parece desafiante e me anima a olhar para esse tema dessa forma é que as cartas, elas chamam a gente para uma prática ou respostas práticas para assuntos que a gente, como Paulo e Pedro, Tiago, respondendo para a gente coisas que de vez em quando a gente está perguntando. Então, ou está respondendo, né? As pessoas chegam para a gente perguntando como que eu faço isso, e a gente fala um versículo. Isso é muito comum. As pessoas falam, como diz em Romanos, tal, a gente... né, mas a salvação, como que ela se dá? E a gente responde falando um versículo e fazendo uma explicação. Então, a gente vai ter respostas práticas. Então, considerando que nessa série a gente vai ter provocações que trazem a gente para uma prática da missão, da prática missional na cidade. Para responder isso, então a gente também, na hora de selecionar os textos, as mensagens que serão dadas, também está levando em conta quem nos ouve. E quem nos ouve na cidade de São Paulo. Então, quem nos ouve na cidade de São Paulo tem desafios práticos de viver a missão, de ser missional aqui. Como que a gente vai falar sobre isso? Então, quando foi mencionado aqui 1 Coríntios 13, falando sobre o amor, todo mundo já ouviu sobre isso. E então, não é que a gente não pode subestimar que os leitores originais também não sabiam do que se tratava, mas eles viviam uma prática que precisava ser alinhado teologicamente.
E a mesma coisa, então a gente talvez esteja repetindo uma palavra, amor, o tempo todo, falando dela o tempo todo, mas ela tem algumas aplicabilidades aí que a gente não está vivendo. Então, para eles, morrer no Coliseu, ser mártir, era mais importante, mas o Paulo está falando, isso é insignificante frente ao que eu estou falando aqui com vocês. Eu ter o dom, ou fazer isso, ou ser profeta, ou falar em línguas, ou todos aqueles dons, e o pessoal não estava vivendo um montão de... Essa aparência do dom, né? Então, o que aparece, o que todo mundo vê é uma coisa, e Paulo fala, a gente está conversando aqui, tem o fruto do Espírito. Tem um outro elemento que vocês precisam experimentar, e isso é para todo dia, não é para o dia que você está em público, não é o dia que você aparece. Então, são essas questões que vêm deles, né, dos nossos escritores da Bíblia, que vêm deles, né, que vêm do Espírito Santo através deles para nós, mas que tem aplicabilidade prática no nosso cuidado com a nossa família, no nosso trabalho, com nossos amigos. A gente falou aqui sobre isso, né, a maturidade de quem está em missão, ou a lucidez de quem está em missão. Essas duas palavras eu acho que elas falam do que eu espero dessa série, que a gente ganhe lucidez a respeito de nós mesmos como indivíduos e como parte do corpo de Cristo, da Igreja de Jesus. Então, lucidez e maturidade, essa maturidade de quem teve um encontro com Jesus e a partir desse encontro sai para uma missão. Amém. Então, ouso dizer, talvez menos detalhes e mais essência. Eu acho que essa série pode trazer isso, né, para a nossa igreja, que não é nossa, que é de Jesus, e creio que não foi por acaso que o Marcos teve essa ideia da gente fazer essa série. Eu tenho altas expectativas. Lucidez e maturidade. Legal. Ninguém fez nada muito emocionante. Cabe a mim fazer agora. Cabe a mim fazer agora uma musiquinha, por favor. Não, e também muito humor, porque a gente é assim. Se você está chegando agora, a gente sempre trata com uma certa dose de humor. Mas a gente espera nesse próximo domingo, no pior, vai começar a série. Se você está assistindo na semana de lançamento, nesse próximo domingo, vem para a Vila, tá? Em Pinheiro, São Paulo. Nós transmitimos os nossos cultos tanto às 9h30 da manhã, 11h30 e 6h da tarde. E todo episódio dessa série, no comentário não, na descrição do vídeo do YouTube, tem um link, que é um link que a gente fez para você que está chegando no meio do episódio, no final, com pergunta. Você acessa, vai abrir um Google Form, você digita a sua pergunta. No último episódio dessa série, quando acabar, a gente vai fazer um episódio só para responder a sua pergunta. Então, desde já, se você já tem alguma dúvida de agora, não entendi esse negócio de carta, não sei o que tal. Anota, escreve. Não anota não, escreve agora. No link. E tudo mais. Se você está no Spotify, você pode vir no YouTube. E não deixa de dar curtida, porque a ideia é que esse podcast chegue a mais gente para poder caminhar com a gente na série. Deus abençoe e a gente se vê semana que vem. Tchau!